Por décadas, a Toyota construiu sua reputação fazendo algo que parece simples, mas é extremamente difícil: fabricar carros confiáveis em enorme escala. Agora, a empresa está tentando aplicar essa mesma força a uma nova geração de veículos, e o detalhe mais interessante pode estar justamente na tecnologia escondida por trás deles. Se funcionar como planejado, a mudança poderá aumentar a pressão sobre Ford, BYD, Chery e praticamente toda a indústria automotiva. A Toyota não chegou atrasada ao futuro. Na verdade, ela seguiu um caminho diferente. Enquanto algumas empresas apostaram fortemente nos veículos totalmente elétricos, a Toyota investiu durante anos em híbridos e outras formas de eletrificação. Essa estratégia ajudou a empresa a construir uma enorme experiência em sistemas elétricos, baterias e eficiência. Mas o mercado mudou. Os veículos elétricos ficaram mais populares. As baterias evoluíram. E fabricantes chinesas começaram a oferecer carros e picapes com preços cada vez mais competitivos. Agora, a Toyota precisa mostrar que também consegue competir nessa nova fase. E é exatamente aí que essa nova tecnologia chama a atenção. Porque não estamos falando apenas de colocar uma bateria maior dentro de um veículo. A verdadeira disputa envolve autonomia, velocidade de recarga, custo, peso, durabilidade e eficiência. Tudo precisa funcionar junto. E quando falamos de picapes, o desafio fica ainda maior. Uma picape precisa transportar carga. Precisa enfrentar estradas difíceis. Precisa oferecer força suficiente para diferentes tarefas. E ainda precisa entregar uma autonomia que faça sentido para quem depende dela diariamente. É por isso que modelos como Ford Ranger e BYD Shark são tão importantes nessa disputa. Eles representam consumidores que não procuram apenas um carro elétrico. Eles querem capacidade, querem utilidade, querem tecnologia sem perder a função tradicional de uma picape. E agora a Toyota está entrando nessa batalha com uma estratégia que pode surpreender. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida antes de qualquer conclusão. Essa tecnologia realmente representa uma grande mudança ou as manchetes estão fazendo parecer maior do que ela é? Porque existe uma enorme diferença entre uma tecnologia apresentada pela fabricante e uma solução pronta para conquistar milhões de consumidores. E nos próximos minutos vamos separar exatamente essas duas coisas. Agora quero saber de você. Se a Toyota lançar uma picape eletrificada com grande autonomia, boa capacidade de carga e preço competitivo, você escolheria Toyota, Ford, BYD ou Chery? Deixe sua resposta nos comentários. Porque o que a Toyota está preparando pode revelar algo ainda mais importante sobre a próxima batalha da indústria automotiva. Para entender por que essa tecnologia chamou tanta atenção, precisamos voltar um pouco. A Toyota não construiu sua posição global apostando em uma única tecnologia. A empresa criou uma estratégia muito mais ampla. Híbridos plug-in, veículos elétricos e pesquisa em novas baterias fazem parte de uma tentativa de descobrir qual combinação será mais eficiente para diferentes mercados. E isso é importante porque o futuro dos automóveis provavelmente não será igual em todos os lugares. Em algumas regiões, um veículo totalmente elétrico pode fazer muito sentido. Em outras, consumidores ainda precisam de híbridos ou outras opções. Mas existe uma área onde a Toyota sabe que precisa avançar. As baterias. A empresa vem trabalhando em diferentes gerações de baterias, incluindo tecnologias que podem aumentar a densidade de energia, em determinados projetos, reduzir custos ou melhorar o tempo de carregamento. Em palavras simples, a ideia é conseguir colocar mais energia em um espaço menor, sem transformar o veículo em algo pesado, caro ou difícil de produzir. Parece simples. Não é. Uma bateria precisa ser segura. Precisa durar muitos anos. Precisa funcionar em diferentes temperaturas. E precisa ser produzida em enorme quantidade. É aí que a experiência industrial da Toyota pode se tornar importante. Mas existe outro detalhe. A empresa não está olhando apenas para carros pequenos. A eletrificação também está chegando às picapes e aos veículos utilizados para trabalho. E esse mercado é especialmente difícil. Uma picape elétrica precisa gastar energia para mover o próprio peso. Depois, precisa transportar pessoas, equipamentos ou carga. Se estiver puxando um reboque,
o consumo pode aumentar ainda mais. Por isso, simplesmente instalar uma bateria enorme não resolve tudo. É preciso melhorar a eficiência do veículo inteiro. Motor, aerodinâmica, peso, software, bateria. Tudo precisa trabalhar junto. E é exatamente aqui que a estratégia da Toyota pode ficar interessante. Se a empresa conseguir combinar sua experiência de produção com baterias mais eficientes e plataformas elétricas mais avançadas, poderá criar veículos capazes de competir não apenas pela tecnologia, mas também pela confiabilidade. E isso coloca uma pergunta enorme sobre a mesa. O que acontecerá quando essa tecnologia chegar diretamente ao mercado de picapes? Porque Ford e BYD já possuem modelos importantes nessa categoria. A Chery também está aumentando sua presença internacional. E nenhum desses fabricantes pode ignorar uma Toyota mais agressiva no segmento. Mas existe um detalhe sobre essa nova tecnologia que pode ser ainda mais importante do que a própria bateria. O jeito como a Toyota pretende transformar essa inovação em produção em massa. E é exatamente isso que vamos analisar a seguir. Agora a disputa começa a ficar muito mais interessante. Porque a Toyota não está entrando em um mercado vazio. Ela está entrando em uma arena onde já existem concorrentes com produtos eletrificados e estratégias próprias. De um lado, temos fabricantes tradicionais como a Ford, com décadas de experiência em picapes. Do outro, empresas como a BYD estão usando sua experiência em baterias e veículos elétricos para entrar rapidamente em novos segmentos. E a Chery também está ampliando sua presença em diferentes mercados. Isso cria uma situação incomum. Cada empresa possui uma vantagem diferente. A Ford conhece profundamente o consumidor de picapes. A BYD possui uma forte experiência em baterias e eletrificação. A Chery vem crescendo com produtos competitivos em preço. E a Toyota possui uma das maiores capacidades de produção e uma reputação global construída durante décadas. Então, quem está realmente na frente? A resposta não é tão simples. Porque a próxima geração de picapes não será decidida apenas pela potência. Durante muito tempo, consumidores de picapes procuravam principalmente força, espaço e capacidade de carga. Agora, uma nova pergunta entrou na lista. Quanto custa operar essa picape durante anos? É aqui que a eficiência elétrica pode se tornar uma vantagem importante. Um motor elétrico possui menos peças móveis do que um motor tradicional. Isso pode simplificar determinados aspectos da manutenção. Mas o consumidor também precisa pensar na bateria, no carregamento e na infraestrutura disponível. Se você mora em uma região com poucos carregadores, por exemplo, uma excelente picape elétrica pode não ser a escolha mais prática. Por isso, a verdadeira batalha será muito maior do que simplesmente comparar números de potência. Será uma batalha pela experiência completa. E a Toyota sabe disso. A empresa não pode simplesmente copiar aquilo que outros fabricantes estão fazendo. Precisa oferecer uma razão clara para o consumidor escolher sua picape. Pode ser autonomia. Pode ser eficiência. Pode ser confiabilidade. Pode ser capacidade de carga. Ou uma combinação de tudo isso. E existe outro ponto que pode mudar completamente essa disputa. Preço. Se a Toyota conseguir produzir uma tecnologia avançada sem transformar o veículo em um produto extremamente caro, a pressão sobre seus concorrentes aumentará imediatamente. A Ford teria que responder. A BYD poderia acelerar seus próximos modelos. A Chery precisaria continuar buscando eficiência. E outras fabricantes seriam obrigadas a acompanhar. É assim que uma nova tecnologia pode mudar uma indústria inteira. Não porque uma empresa vence todas as outras de uma vez, mas porque força todas elas a correrem mais rápido. E agora chegamos à parte que pode decidir quem realmente terá vantagem. A tecnologia da Toyota consegue entregar tudo isso sem aumentar demais o custo. A resposta começa dentro de uma das partes mais importantes de qualquer veículo elétrico: a bateria. Quando alguém fala em tecnologia de veículos elétricos, normalmente pensa na bateria. Mas a verdadeira inovação não está apenas na bateria. Está na forma como todo o veículo utiliza essa energia. Imagine duas picapes com baterias do mesmo tamanho. Uma consegue percorrer uma distância maior. Por quê? Porque pode ser mais eficiente. O motor pode desperdiçar menos energia.
O sistema eletrônico pode controlar melhor o consumo. A carroceria pode ser mais leve ou mais aerodinâmica. E o software pode ajustar o funcionamento do veículo de acordo com as condições de direção. Essa diferença parece pequena, mas, quando multiplicamos cada pequena melhoria, o resultado pode ser enorme. É por isso que a Toyota está olhando para diferentes tecnologias ao mesmo tempo. A empresa vem pesquisando baterias de próxima geração, incluindo baterias de estado sólido, que substituem parte do material líquido ou em gel usado em baterias convencionais por um eletrólito sólido. Em teoria, essa tecnologia pode oferecer vantagens importantes, como maior densidade de energia e potencial para carregamento mais rápido. Mas existe um detalhe fundamental. Potencial não significa produção em massa. Essa tecnologia ainda enfrenta desafios de fabricação, custo, durabilidade e escala. E é exatamente aqui que precisamos ter cuidado com manchetes que prometem uma revolução imediata. A Toyota pode estar desenvolvendo uma tecnologia muito promissora, mas transformar essa tecnologia em milhões de baterias confiáveis é outra história. E, se conseguir fazer isso, o impacto poderá ser muito maior. Uma bateria mais eficiente pode permitir que um veículo tenha mais autonomia sem precisar aumentar tanto seu tamanho. Isso pode significar menos peso, menos consumo, e potencialmente uma experiência melhor para quem usa o veículo todos os dias. Para uma picape, isso é especialmente importante, porque uma picape precisa lidar com condições muito diferentes de um carro pequeno. Carga, reboque, estradas irregulares, longas viagens e mudanças constantes no peso transportado. Quanto mais eficiente for o sistema, maior será a possibilidade de manter uma boa autonomia mesmo em situações mais exigentes. Agora imagine combinar isso com a experiência da Toyota em produção em grande escala. É aí que a história realmente começa a ficar interessante. Porque a Toyota não precisa apenas inventar uma bateria melhor. Ela precisa descobrir como fabricar essa bateria em quantidade suficiente e por um preço que o consumidor aceite pagar. Se conseguir fazer isso, a consequência poderá atingir muito mais do que seus próprios veículos. Pode pressionar Ford, pode pressionar BYD, pode pressionar Chery, e pode acelerar toda a indústria. Mas ainda existe uma pergunta que ninguém pode ignorar. Quando essa tecnologia chegar ao consumidor comum, ela realmente será acessível. Porque a próxima guerra não será apenas pela bateria mais avançada. Será pela bateria avançada que alguém realmente consegue comprar. É aqui que a disputa deixa de ser apenas tecnológica e começa a tocar diretamente a vida do consumidor. Porque uma nova bateria pode ser impressionante. Uma nova plataforma pode parecer futurista. Mas, no final, existe uma pergunta que decide quase tudo. Quanto vai custar? Durante anos, uma das maiores barreiras dos veículos elétricos foi justamente o preço. A tecnologia avançou rapidamente, mas produzir baterias, motores elétricos e sistemas eletrônicos ainda exige grandes investimentos. E quando falamos de picapes, o desafio pode ser ainda maior. Esses veículos precisam ser maiores, mais resistentes e capazes de transportar cargas pesadas. Por isso, reduzir o custo sem diminuir a capacidade é uma das maiores batalhas da indústria. E é aqui que a Toyota pode tentar usar uma de suas maiores vantagens, escala. A empresa possui uma enorme rede industrial e experiência na produção de veículos para diferentes mercados. Se uma nova tecnologia puder ser fabricada em grandes volumes, o custo por unidade pode cair com o tempo. E quando o custo cai, algo muito importante acontece. A tecnologia deixa de ser exclusiva. Ela começa a chegar a mais consumidores. Esse é o ponto em que uma inovação realmente pode mudar o mercado. Imagine uma picape eletrificada que não seja apenas tecnológica, mas também confiável, capaz de trabalhar e financeiramente acessível. Ela poderia atrair consumidores que hoje ainda preferem veículos tradicionais. E isso colocaria uma pressão enorme sobre modelos como Ford Ranger e BYD Shark. Mas a Toyota não teria caminho livre. A Ford conhece profundamente o mercado de picapes. A BYD possui experiência em baterias e veículos eletrificados. A Chery continua buscando espaço com preços competitivos. Cada uma dessas empresas pode responder.
E essa competição pode produzir algo que beneficia diretamente quem compra um veículo. Mais opções, mais tecnologias, mais eficiência e, potencialmente, preços mais competitivos. Agora pense na sua própria rotina. Se você usa uma picape para trabalhar, viajar ou transportar equipamentos, o que seria mais importante? Autonomia, capacidade de carga, preço, velocidade de carregamento ou confiabilidade? Essa é a pergunta que realmente importa. Porque o futuro dos veículos elétricos não será decidido apenas pelos engenheiros. Será decidido pelos consumidores que escolherem quais tecnologias merecem sobreviver. E se você pudesse escolher hoje uma picape elétrica para usar durante os próximos 10 anos, qual escolheria? Toyota, Ford, BYD ou Chery? Deixe sua resposta nos comentários. Porque existe uma última peça nessa história. A Toyota pode estar desenvolvendo uma tecnologia capaz de melhorar muito os veículos elétricos. Mas o verdadeiro teste será saber se ela consegue transformar essa inovação em algo que milhões de pessoas possam realmente comprar e usar. E é exatamente aí que chegamos à pergunta final. A Toyota está realmente pronta para mudar a indústria novamente? Depois de juntar todas as peças, fica claro que a verdadeira história não é apenas sobre uma nova tecnologia. É sobre uma mudança na estratégia da Toyota. Durante décadas, a empresa construiu sua força em eficiência, confiabilidade e produção em grande escala. Agora, essas mesmas características estão sendo colocadas à prova em uma indústria que está mudando rapidamente. E talvez seja exatamente isso que torne essa história tão interessante. A Toyota não precisa necessariamente ser a primeira empresa a apresentar uma tecnologia. Ela precisa conseguir fazer algo muito mais difícil. Transformar uma tecnologia avançada em um produto que milhões de pessoas possam comprar, confiar e usar todos os dias. Se a empresa conseguir melhorar significativamente suas baterias, aumentar a eficiência dos veículos e reduzir os custos de produção, a consequência poderá ser enorme. Não apenas para a Toyota, para toda a indústria. Ford terá que continuar evoluindo suas picapes. BYD terá que defender sua posição na eletrificação. Chery terá que manter sua competitividade. E outros fabricantes também precisarão acelerar seus próprios projetos. É assim que uma nova tecnologia pode provocar uma reação em cadeia. Uma empresa avança. As outras respondem. A concorrência aumenta. E o consumidor ganha mais opções. Mas precisamos manter os pés no chão. Tecnologias como baterias de estado sólido ainda precisam superar desafios antes de se tornarem soluções produzidas em massa em grande escala. Promessas de maior autonomia, carregamento mais rápido ou custos menores só serão realmente importantes quando forem comprovadas em produtos disponíveis para consumidores. E esse é o ponto mais importante de toda esta história. O futuro não será decidido pelo anúncio mais impressionante. Será decidido pela tecnologia que conseguir sair do laboratório e chegar às ruas. Se a Toyota conseguir fazer isso, sua experiência industrial poderá se transformar em uma vantagem poderosa. E a disputa pelas picapes eletrificadas poderá ficar muito mais intensa. Porque, no final, não estamos falando apenas de Toyota, Ford, BYD ou Chery. Estamos falando de uma transformação que pode mudar a maneira como milhões de pessoas trabalham, viajam e escolhem seus próximos veículos. Agora quero saber sua previsão. Daqui a alguns anos, qual marca você acha que estará dominando o mercado de picapes eletrificadas? Toyota, Ford, BYD, Chery ou alguma empresa que ainda nem estamos considerando? Escreva sua resposta nos comentários. E se você chegou até aqui, já sabe que a próxima grande batalha da indústria não será apenas pela picape mais potente. Será pela bateria mais eficiente, pelo menor custo e pela tecnologia que realmente consegue chegar às mãos do consumidor. E isso nos leva ao próximo capítulo. Porque enquanto Toyota, Ford e BYD disputam o futuro das picapes, uma nova geração de baterias está sendo desenvolvida em silêncio, e pode mudar completamente o preço e a autonomia dos veículos elétricos. Quando essa tecnologia chegar em grande escala, a indústria talvez precise reescrever todas as suas regras. E é exatamente isso que vamos descobrir no próximo vídeo.